Bom, em relação à parte de treinamento de força, né? Até o título, treinamento de força aplicado, né, à agente de segurança pública, né? Então, a gente já começa, né, estudando padrões de movimento, né? Nós temos ali fundamentais, né? Então, nós temos 7 padrões fundamentais referentes à questão policial e à questão militar. Então, como eu treino esses padrões, né? Por exemplo, padrão de empurrar, puxar, né? De erguer, o gesto do chão. Então, assim, quando eu falo até, isso eu falo lá no CEF, para todos os meus alunos de formação, né? Eu falo até, foi uma feliz coincidência que o esporte, né, que eu pratico é levantamento de pesos, o nome original dele. Pesos, pode ser uma pessoa, pode ser um mochila. A gente está acostumado com halteres e barras, né? Então eu tenho que ter uma ergonomia, né? A ergonomia pode ser porque eu preciso agachar com 250 quilos para ganhar o campeonato, ou porque eu preciso erguer uma vítima e não machucar, certo? Então, entender esses padrões, como eles, quais são os principais, como executá-los, né? Entender as discrepâncias de força que podem gerar lesão, né? A gente estava comentando aqui antes de iniciar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cadete, né? Que ele sentia, ele era treinado em musculação, estava até para ver essa parte muscular dele bem desenvolvida, né? Só que ele sentia dor no joelho. E ele até chegou a relatar comigo os primeiros dias de curso, ele falou, professor, não, eu treino musculação, treino bem, tal, sou avançado, mas eu sinto dor no joelho, eu não entendo, né? Porque teoricamente devia ser protetivo, né? E daí eu falei para ele, ó, se o senhor puder ficar de lado e levantar um pouquinho os shorts, eu já mostrei para ele, não, eu já tinha identificado. Massa muscular do teu quadríceps muito maior que o posterior de coxa, certo? Assim, né, a gente tem que avaliar, na verdade, a questão da força, mas a hipertrofia ela também é um indicativo. Daí eu intervi ali com o protocolo para ele, falou, você vai fazer depois, mas o nosso treino tem que ser padronizado, referente a atingir todo mundo. Mas a gente vai atuar específico ali, você vai fazer esse tipo de exercício e vai gerar esse balanceamento na articulação. Não, professor, nada. Pode fazer. 6 semanas, o senhor vai ver a diferença. Vai ver a diferença referente a proteger de lesões, vai ver a diferença referente à performance. Até porque se tem um não balanceamento, né? Se vir que alguém está sobrecarregado, né? E alguém está tendo que compensar, né? E daí o que aconteceu? Passou 6 semanas, só olhei para ele e disse, e daí, como é que está o joelho lá, senhor? Ele, ó, pagou a missão dele lá. Uma coisa simples, que demorou o quê? 2 minutos. Então, aprender a identificar isso, tá? Então, no curso a gente vai abordar essas questões e também no padrão de movimento, né? Porque é aquilo que até, né, o Browser até falou agora. Eu até brinco lá com o pessoal, né? Então, assim, ó, tem alguma habilidade militar, você vê na parte policial, no CFO, que você fazer lento é melhor? Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho que aprender a fazer certo rápido. Eu tenho que aprender a fazer certo pesado. Então, o cara fala assim, até na musculação normal a gente tem aquela discussão, né? É melhor fazer mais lento e certo, né? Ou pesado e errado. Não, errado não é uma variável. Errado, você tem que fazer certo, isso é uma constante. Tem que ser certo, só que tem que ser rápido e às vezes tem que ser pesado. Então, entender, definir bem esse padrão, como é que ele começa, quais são os pontos de passagem da barra, como é que vai montar a articulação, entender todo esse sequenciamento, para daí depois colocar protocolos. Ah, vamos fazer um protocolo de potência, mas o cara agacha lá, né, o joelho parece um bombolê. Não adianta aplicar um protocolo de potência, né, se o padrão está errado. Temos até um estudo, isso está até com bombeiros lá, né, também, onde fizeram 2 grupos, né? Um grupo ele fazia um protocolo específico de potência e o outro grupo ele fazia séries normais, porém eles tinham um protocolo auxiliar ali para corrigir o padrão. Daí falar qual que é melhor? Deixar ele fazer ali e trabalhar a tal da potência ou fazer ele corrigindo, né? Mesmo que não é um protocolo, mesmo que seja um protocolo genérico, mas assim. E o resultado do estudo foi esse, que quando você corrige o padrão, você melhora a potência, né? E você ainda tem esse benefício da técnica. Não faz mais errado. E no outro, não. Né? Então, assim, ó, é mais vantajoso corrigir, entendeu? Até para a própria aptidão física. Então, no início, né? Agora, depois que o padrão está ok, daí também não tem conversinha piada, né? Daí é treino e né, mandar para dentro. Então, entender, identificar esses pontos fracos,
né? Se ele está errando mais na parte de tronco, se está errando na parte de quadril, joelho, também muda a prescrição auxiliar nisso, tá? Por exemplo, meu agacho não está legal, mas por quê? A parte do joelho, a parte do coluna, como é que eu intervenho? Será que eu tenho que fazer o mesmo protocolo para todos lá nos meus produtores? Eu divido eles, ó, o pessoal da coluna vai fazer isso aqui, eles têm um treino padrão, né? Depois da outra metade do treino, ó, quem é ruim nisso vai fazer isso aqui. Então é, de uma certa forma, setorizado, apesar de ser uma onda. Então, entender isso, né? Eu acho que o professor tem que saber isso. Senão a questão fica realmente genérica, e as chances de evolução são menores. Também entender essa questão do nivelamento, como eu falei lá. Discrepância de força agonista-antagonista, bilateral, né? Então a gente tem padrões para isso, né? A gente estava comentando ali, né? Referente ao nivelamento básico, né? Então, por exemplo, assim, ó, nós temos hoje artigos, né? Um artigo referenciando, se você não agacha lá de 7 a 10 vezes o teu peso corporal nas costas, você não está pronto a nível de força. Então, eu tenho 80 quilos, se eu não coloco 80 quilos nas costas, faço 10 vezes, não está no padrão. Tem até uma recomendação do Baco Jorge, é um livro da NSTA, que é uma instituição internacional, né, de treinamento de condicionamento físico de força, e que eles relatam, ó, vou fazer um treino de pliometria de alto impacto, que é bacana porque, pô, melhora lá a potência, não sei o que tal. Se você não atingir esse padrão de agachamento, está escrito, né? E tem os artigos referenciando. Você não deve fazer esse tipo de treinamento. Então, é como se fosse um videogame. Até os protocolos ficam bloqueados porque não tem o básico fundamentado. Tá? Então, no primeiro momento, o curso aborda isso. O segundo momento é assim, ó, tá, vou fazer o básico, tá, beleza. Passou de nível, meu querido. Né? Vamos pensar no videogame, fazer uma analogia lá. Vamos pro nível hard agora. Seria a parte específica. Então, como perfilar a atividade, a gente abordou um pouquinho isso, né? Referente à condição que ele está, a unidade militar que ele está, se ele vai estar na parte de resgate aquático, enfim, perfilar essa atividade e daí entender como prescrever no treinamento de força para auxiliar, né, o nosso colega lá. Eu vou fazer corrida, para melhorar na corrida eu tenho que correr. Mas o que eu faço no treinamento de força, né, que ajuda a minha corrida? Né? Então, por exemplo, acabei de citar lá, vou agachar, pontos. Eu quero melhorar meus 100 metros. Só que daí você coloca uma carga lá e executa lá, para fazer 5 repetições demora 15 segundos. E tá com aquele vício da musculação, do bodybuilding, né? Não tem nada a ver com função policial. O cara pode fazer complementarmente, ok. Então eu falei, cara, por mais que você aumente a carga do agachamento, isso é um erro que eu vi bastante, eu corri bastante nos pilotos. Dificilmente você vai aumentar a velocidade, né? Como é que você vai ficar mais rápido treinando lento? Né? Então, na época das VAs de velocidade, você vai deixar de agachar? Não, você vai ter um protocolo um pouquinho mais direcionado para isso. Na época das VAs, então, essas questões a gente vai comentar um pouquinho no curso. Né? Também referente aos TAPs, né? Então, perfilar o TAP e fazer, né, toda essa questão, porque o militar tem o desempenho lá, né, para poder ser efetivamente promovido lá, né? Então, o que ele vai fazer? Vai reduzir um pouquinho o volume de treino, de força? Vai. Quer dizer, o que ele fizer vai ser direcionado. Tá? Então, o professor entender qual que é esse contexto. Então, também tem uma questão da periodização, né, que envolve as pessoas, até citar no nosso trabalho lá de extensão, né, professor? Foi bem interessante, a gente pegou a incidência de índices de incêndios urbanos no ano e de incêndios florestais, porque as demandas são diferentes. Né? Então, tem lá, por exemplo, a maior incidência foi em agosto. Tá? Então, a periodização é montada para que em agosto o bombeiro tem aquelas capacidades no pico de performance. E quando está no florestal, ele tem. Então, você tem que entender essa logística. Né? Fala assim, vou treinar, mas eu não tenho uma competição. Né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem uma competição. Né? Porque pode acontecer a qualquer momento. Isso tem um objetivo, não é uma competição, mas é um objetivo. Você quer isso. Né? E nesse caso, a gente quer conseguir, né, um objetivo bem específico referente a uma data. Né? Ó, esse período do ano ali, sempre ocorre esse tipo de demanda. Né? De repente, na polícia também, ó, esse tipo de... Né? Eu não cheguei a pesquisar na parte da polícia ali, mas rouba banco, algumas... Não chega a ser um período do ano. Uhum.
Aí fica bem difícil de você programar alguma coisa nesse sentido. Tem que ser um pouco mais geral. Mas, enfim, entender esse processo, né, de etapas de crescimento do treinamento e também uma possível periodização. Né? Ou ele periodizar para o próprio task dele. Né? O THE, ele vai fazer o curso CDC. Eu começo já um treinamento específico. Né? Às vezes o cara nem está treinando dessa forma. Ou o professor tem que entender como é que faz isso. E, para finalizar, não me delongar demais, né? Não, tá tranquilo. Também abordar um pouquinho na questão do treinamento feminino. Inclusive, tá, aproveitando, né, deixa, o Gustavo Pereira ele tinha perguntado aqui, né, qual a diferença da especificidade do trabalho para as mulheres? Já que você vai abordar, então, Gustavo, já vai te responder aí. Vamos lá, Gustavo. Nós temos alguns estudos até de revisão sistemática, vou falar aqui referente à parte do curso de força, né? Qual é a ênfase de trabalho, né, referente à função nesse estudo de policiais femininos, né? Então ele aponta lá sobre trabalhar mais a parte do treinamento de força, treinamento de resistência, sobre trabalhar mais referente a níveis superiores, tá? Enfim, ele dá toda a diretriz de treinamento, né? E é um estudo de revisão, então é legal por causa disso, né? Para quem não entende aí, de repente, esse estudo de revisão, né, ele pega vários trabalhos, estudos experimentais, por exemplo, né, e chega, vai, roda uma estatística para gerar um consenso ali, ó, esse tipo de trabalho é mais essencial, tem mais eficácia ou não. Tá? Então a gente vai ter ali uma parte desse curso só destinado a isso, tá? Que eu vejo que é um público uma diferenciação, né? Até pelos índices, né? Eu estava brincando não, mas enfim, no 7 horas, né? Então, o 10, bom, depende do ano que ele está, né? Mas o 10 lá, 13 barras, masculino. E o feminino é 5. Tá. Beleza. Daí, vamos fazer o mesmo protocolo de treino? Eu falei, já pararam para pensar só uma discussão bem superficial. Um é treino de força e outro é treino de resistência. Fazer 5 barras. E daí faz o mesmo protocolo, os mesmos métodos. Nós sabemos que tem alguns métodos que são mais interessantes para fazer na parte questão de força máxima e alguns métodos para questão de resistência. Se aplicar tudo juntos, então já não é coerente. Então a gente vai discutir um pouco isso também no nosso curso. Acho que é isso.